Amém? A palavra que nós vamos meditar, ela se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Versículo 38. Hebreus capítulo 11, versículo 38. Quando você vai encontrando, eu vou rezando. Persínio crucis inimites nostri, libera-nos Deus nosso, em nome do Padre, et Filii et Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et hora morte nostra. Amém. A palavra do Senhor é proclamada no nosso meio e ela diz assim: homens de que o mundo não era digno, refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e antros subterrâneos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. O livro de Hebreus está falando sobre os homens de fé, onde estavam alicerçados a sua esperança, o seu coração, homens que buscavam uma unção sobrenatural. E essa unção, nós estamos sempre à procura dela. Nós estamos sempre à procura de Deus. Uma vez que nós somos despertados, uma vez que Deus nos desperta, nos ilumina, como diz Santo Agostinho, e nós começamos a ver, nós temos o desejo profundo de ter uma comunhão com o Senhor. Eu lembro da minha experiência quando eu tive com Deus num sábado à noite, e a experiência que eu tive com Ele foi tão impactante, ao mesmo tempo de uma simplicidade. Comecei a orar em línguas, comecei a chorar os meus pecados e senti o abraço do amor de Deus. Aquela experiência foi um divisor de águas na minha vida. No domingo eu estava tão impactado, como o André colocou aqui ontem à noite, que eu estava jejuando no retiro a Ponhago. Voltei para minha casa e comecei a fazer uma busca com Deus. Rompi com o mundo. Não escutava mais nada do mundo, nenhuma música secular. Rompi com todas as festas. Saí do núcleo de amizades que me levavam para as coisas do mundo.
Comecei a fazer uma busca de missa diária. Havia me confessado no retiro e comecei a buscar Deus de modo muito intenso. Eu li as Sagradas Escrituras 9 horas por dia. Eu começava a ler a palavra 10 horas da noite e ia por madrugada adentro até 7 horas da manhã, lendo com fome da palavra. O batismo no Espírito me levou a orar com convicção. E o batismo no Espírito me levou a ter um desejo pelas coisas de Deus. Amar profundamente as coisas de Deus, querer saber das coisas de Deus, e uma das coisas foi a sua palavra. Deus me fez ser uma pessoa apaixonada pela sua palavra, pelas Sagradas Escrituras. Aquela palavra de Mateus 4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um desejo profundo de querer anunciar, de querer pregar a palavra. Com 3 meses eu estava nos presídios levando a palavra de Deus. O desejo de pregar é tão grande. Naquela época eu não pregava a palavra, mas o desejo, eu queria pregar. Mas como eu vou pregar se ninguém me conhece, não sabe o que eu quero pregar, ou se eu sei pregar? Então eu descia para um seminário franciscano chamado Jardim da Imaculada. E lá tinha os pinheiros e eu pregava para os pinheiros. Eu abria a Bíblia e começava a pregar para os pinheiros. Pinheiros, se abra a graça de Deus. Os pinheiros duros de coração nunca se converteram. O meu desejo era de levar a palavra. Eu pregava nos colégios, eu pregava para as prostitutas, eu ia onde estava o tráfico de droga, eu ia na praça. O desejo de fazer loucuras para Deus. Um dia minha mãe chegou em casa e ela perguntou para o meu irmão mais novo, Franco, e falou: cadê o seu irmão? Aí meu irmão apontou para cima do telhado e falou: está em cima do telhado orando. A minha mãe botou a mão na cabeça e falou: eu acho que eu rezei demais para esse menino. Ele agora enlouqueceu. O desejo de Deus, o desejo de fazer loucuras para o Senhor, essa fé de Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança e uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Eu ia para as montanhas, e lá eu orava. Às vezes eu ia com grupos, às vezes eu ia sozinho, às vezes eu ia meia-noite, e ficava a madrugada toda na montanha orando, desejando a Deus, querendo buscar Deus, querendo esta unção dos profetas, querendo esta unção que os santos haviam possuído, desejando de alguma forma ser um instrumento de Deus, alcançar o coração do Senhor. Eu comecei a fazer jejum, comecei fazendo jejum de 4 dias, pão e água, depois eu ia fazendo 7 dias,
depois eu fiz de 12 dias, depois eu fiz de 18 dias, e a minha mãe já começou a ficar um pouco preocupada. Imagina uma mãe vendo um filho jejuando a pão e água na sua casa, vendo ele emagrecer. Mas era o desejo de ter uma comunhão com Deus, o desejo de ter uma autoridade espiritual, o desejo de que as palavras não fossem meramente palavras humanas, mas que ela fosse uma palavra de Deus, acompanhada com o seu poder, com o seu espírito. E teve uma vez que eu fiquei 12 dias e eu entrava na capela, na igreja, eu acendia uma vela e eu só parava de orar quando aquela vela terminasse. Aquelas velas de grossura de um dedo, né? Mais fina. Aquela vela, quando você coloca ela para consumir, ela demora de 4 horas e meia a 5 horas e meia para ela se consumir. E ali eu colocava e ficava na presença de Deus, orando, querendo mais, querendo o sobrenatural de Deus, querendo uma unção profética. Eu fiquei 12 dias nessa comunhão, jejuando, orando. E depois a gente viu o resultado da nossa pregação. A gente via que Deus, Ele descia junto, que Deus derramava a sua graça. E eu orava e falava: Senhor, eu quero mais, eu quero me doar mais, eu quero me consumir mais. Dilata o meu peito, dilata o meu coração, porque eu quero me gastar como esta vela, eu quero me consumir pela sua igreja como esta vela que queima. Eu quero dar tudo para o Senhor, aquilo que São João da Cruz falava: dá o tudo pelo tudo. Chegou o momento que eu saí de casa, me tornei um missionário. Quando eu saí de casa, eu falei para minha mãe: mãe, estou indo passar uns 3 meses em São Paulo, depois eu volto. Um missionário passou na minha cidade. Eu falei: mãe, depois eu volto. Quando minha mãe viu ajeitando minhas coisas, pegando meus livros, a minha mãe começou a chorar e falou: você não volta mais. Eu falei: não, mãe, eu volto. Mas eu sabia que eu não voltava. Eu só voltei depois de 2 anos. E me lancei na missão. Um desejo profundo de viver a vida de São Francisco. Um desejo profundo de viver o Evangelho. Um desejo profundo de ter uma comunhão com Deus. E a primeira coisa que eu fiz quando eu me lancei na missão foi fazer uma roupa de saco. Eu chamava a Gloriosa. E fiz uma roupa de saco, uma calça de saco, uma camisa de manga longa, bem larga de saco. Rapei a minha cabeça na zero. E eu falei: agora não tem a minha mãe aqui, e agora eu vou fazer os 40 dias apanhado. E eu me tranquei numa capela. Nessa época eu estava morando em Jundiaí, e lá eu fiquei 40 dias.
trancada em uma capela, orando e estudando. E só saía para ir para a Santa Missa, todos os dias. E foi lá que Deus falou ao meu coração e me deu esse nome. Na metade da quaresma, Deus falou ao meu coração, falou: eis que te dou um novo nome. A partir de hoje você será o Trovão. Na época eu não era um religioso ainda, não havia essa nomenclatura, irmão Trovão. E eu saio da capela e falo: a partir de hoje eu tenho um novo nome. O meu nome é Luiz Henrique Júnior. Quando eu estava na capoeira, eu tive um outro nome, um apelido que eu chamava Anzol. Quando eu servi no quartel BGP em Brasília, eu era o soldado Luiz. A minha família me chamava de Luizinho. E agora Deus me deu um novo nome. E eu saio daquela capela dizendo: a partir de hoje o meu nome é o Trovão. E ali foi vindo o desejo de Deus. Às vezes eu subia na montanha, e às vezes nós fazemos loucura quando a gente lê a palavra e fala que os profetas eram ungidos. Quando Deus derramou ali pelas mãos do profeta Samuel o óleo sobre a cabeça de Davi, e a unção escorria sobre a sua cabeça, eu subi um dia pela montanha e falei: Senhor, eu quero esta unção de Davi, eu quero essa unção dos profetas. E eu peguei um vidro de azeite e na montanha eu derramava sobre a minha cabeça e falava: Senhor, eu quero esta unção. E aí de repente, quando descia no grupo de oração com roupa de saco, o pessoal via brilhando: o que é isso? O que está acontecendo com esse rapaz? E esse óleo, você está brilhando, o que é isso? Não, eu vim da montanha agora. É a unção de Deus. A loucura que só Deus pode compreender. Quando São Francisco saía gritando nas ruas de Assis: o amor não é amado. Deus faz a gente fazer loucura para Ele, loucura de amor, de você querer uma comunhão mais profunda com Deus. E eu fui cada vez mais desejando. E teve uma época que eu acampei na montanha e fiquei uma semana na montanha jejuando, querendo essa comunhão profunda com Deus. E quando descia, era impulsionado a pregar a palavra. O desejo era tão grande, eu comecei a pregar nos ônibus. Eu entrava no ônibus e começava a abrir a palavra e falei: ó, não estou vendendo nem pirulito, nem bala, nem pamonha. Recebi de graça e de graça eu vou dar. É a palavra de Deus. E começava a pregar. Comecei a pregar nos trens, nos metrô, em São Paulo. Comecei a ir para as praças. O desejo de Deus, o desejo de levar a sua palavra, o desejo de se consumir pelo reino. Às vezes debatíamos com protestantes, levávamos a palavra, e um desejo profundo sempre de querendo dar mais para Deus.
levamos a palavra para as prostitutas, levamos a palavra para os homossexuais, levamos a palavra para os travestis. Um dia nós fomos evangelizar os travestis lá em Jundiaí, e de repente nós passamos em frente à igreja e era de madrugada já. A gente se ajoelhou na praça, fizemos como que para receber uma bênção, estendemos as mãos e de repente o sino da igreja tocou numa hora que nunca ele tocava. Ali era a graça de Deus, ali era o sim do Senhor enviando para a missão, era a confirmação: vá, leve a palavra. Os desafios vêm, as provações vêm. Nós fazíamos um plantão de oração toda quinta-feira, atendíamos 300 pessoas por dia, umas 4, 5 pessoas que rezavam por cura e por libertação. Ali era certo, toda semana, de ter 5, 7, 8 pessoas endemoniadas. E a gente atendia naquele plantão. 2 anos nós ficamos nesse plantão de oração. Era um coração apaixonado por Deus. Levamos a palavra no presídio, nas bocas de fumo. Quantas vezes passamos pelo perigo na missão? Carros batidos. Em Minas Gerais nós tivemos um acidente feio, uma caminhonete parada no meio da pista, numa ultrapassagem de um caminhão, viemos em uma curva e batemos o carro, a mais ou menos uns 80 por hora. Não aconteceu nada, nós estávamos rezando o terço e a caminhonete que estava na frente estava rezando o texto, eles estavam indo para a Aparecida e nós estávamos indo rezar, indo pregar retiro de carnaval. Quantos acidentes de carro! Na nossa fraternidade, um dia veio um carro na contramão dentro da cidade, aliás, no acostamento, mais de 100 km por hora. Quando fomos entrar na rua, o carro veio, bateu. E quando bateu, a irmã que estava na lateral do carro, ela foi arremessada e bateu a sua cabeça no vidro. E a cabeça dela deu um traumatismo, rachou o crânio. E ela recebeu um corte na sua cabeça. Era um evento que nós íamos, era um retiro que estava para acontecer. De repente, no domingo, o retiro acontecendo, deu um redemoinho e veio em direção da nossa casa e arrancou 10 telhas da nossa casa. As retaliações do mundo espiritual. Uma irmã dirigindo o carro, perdeu o controle e bateu o carro em uma casa. O carro deu perca total. Agora, esse ano, estava pregando em Nova York, nós fizemos um evento no centro de Nova York, na Times Square. 3 horas louvando, cantando sem parar. As retaliações vieram. Eu fiquei com uma enfermidade
que até hoje eu estou passando por dificuldades devido a ela. Um rapaz veio, estava indo assassinar outra pessoa, bateu no nosso carro. Ele estava de moto, ele quebrou as duas pernas, ele quebrou o pulso, ele tomou um rasgo no seu queixo. A cirurgia dele ficou em 25 mil reais. Ele estava trabalhando, tinha um plano e fez essa cirurgia. Desde o mês de junho, nós estamos sem carro na fraternidade. Algo que trava, que bloqueia. Uma serpente entrou dentro da nossa capela e a irmã que estava adorando, de repente viu uma serpente dentro da capela. Tudo como consequência dessa evangelização no centro de Nova York. Esse desejo de levar a palavra, quantas vezes corremos risco? Uma vez em Salvador, 1h da tarde, nós descemos uma rua, fomos recebidos a bala, começaram a atirar no nosso carro, tivemos que sair correndo daquele lugar. Outras vezes, estava morando na Amazônia, e fomos fazer uma evangelização de bar, no bar, até chegar à cidade, e íamos dormindo nas redes, cheios de redes, e ali de repente um homem começou a implicar com outro, e puxou uma faca e começou a querer matar o rapaz dentro do bar. E nós ali no meio daquela realidade. Quantas vezes corremos risco de vida para levar a palavra, para levar o evangelho, para proclamar a glória de Deus aqui nesta terra e mostrar que o nosso Deus é um Deus vivo. Um dia pregando de barco, o barco indo de barco em missão, e no barco, no andar de cima, onde ficava um bar, as pessoas ficavam bebendo, e eu cheguei no bar e falei: para a música aí que agora eu vou pregar a palavra. E aí eles pararam, desligaram, e eu comecei a pregar a palavra. Não existe lugar, não é só em igreja que nós pregamos. Uma vez o bispo falou, em meio de tantas perseguições que eu já sofri, e falando com o bispo falou: meu filho, quando não tiver mais as igrejas abertas para você pregar, você terá as praças. Não pare. Não nos limitamos a pregar a palavra na igreja, ou em um lugar, aqui onde está estabelecida a comunidade Gerados da Imaculada. Nós precisamos ter um espírito missionário. E quantas vidas são salvas pela nossa evangelização? Eu lembro que eu fui evangelizar um grupo de jovens na madrugada. Evangelizei uma menina que era bruxa, falando de Jesus para ela. O outro que não acreditava, e de repente parou um rapaz de bicicleta e chamou outro rapaz. A menina falou: ele vai matar ele agora. E o rapaz naquele momento ia tirar a vida daquele rapaz, e de repente eu desembanhei a espada do Senhor, a palavra de Deus. Falei: irmão, aqui eu estou pregando a palavra de Deus, ele não vai aí agora não, porque aqui eu estou conversando com ele está ouvindo a palavra de Deus. O rapaz ficou meio desnorteado e pegou e foi embora, e aquele jovem não foi morto aquele dia, porque eu estava na madrugada levando a palavra de Deus para ele. Vamos aplaudir esse Deus.
consumir, o desejo de se gastar, o desejo de se doar pelo reino de Deus. Uma vez eu fui evangelizar, saí na madrugada para evangelizar, e tinha um bar que era um ponto de droga também, chamado numa linguagem popular de uma biqueira, né? E ali tinha um jovem sentado, e eu comecei a pregar para ele em frente ao bar. E daqui a pouco juntou outro jovem, e eu comecei a pregar. Daqui a pouco juntou outro jovem, daqui a pouco juntou outro jovem, e eu pregando. E quando eu fui ver, aquele bar que era um ponto de tráfico de droga, eles fechou as portas, e quando eu fui ver, tinha 15 jovens escutando a palavra de Deus. Desses 15 eu fiz um desafio, estava tendo uma vigília na igreja, e eu falei, está tendo uma vigília, quem vai comigo agora para esta vigília? E dos 14 foram 7, e passaram a noite toda adorando a Deus. A ousadia, nós precisamos ser uma igreja ousada, nós precisamos ser uma igreja em saída, em missão, corações ao alto e pés no asfalto. Missão, almas. A frase de São Francisco de Sales: dai-me almas e ficai com o resto. Dai-me almas e ficai com o resto. O desejo de estar na presença de Deus. Teve uma época, nas minhas loucuras com Deus, eu subi uma montanha, e era um período que eu queria escutar Deus. Eu fiquei 3 meses na montanha, levei uma barraca de campo, e lá eu fiquei jejuando, participava da missa uma vez na semana, porque a cidade não tinha onde eu estava, e no sábado e no domingo. Era um momento que eu descia da montanha. E ali eu fiz uma cruz, e eu fazia via sacra com aquela cruz nas costas. Toda sexta-feira santa, toda sexta-feira. Tudo isso com um único propósito: pedindo para Deus a unção, a graça, a santidade, ser uma pessoa violenta no reino de Deus. Aquela palavra de Mateus capítulo 11, versículo 12: o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Nessa noite precisa se levantar homens e mulheres violentos. Nesta noite precisa se levantar homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que têm o desejo de salvar almas. Homens e mulheres que têm o desejo de uma unção sobrenatural, que procuram poderosamente buscar o coração de Deus. Mas vem a resposta do Senhor. Nós tivemos essa comunidade, ela foi gerada de uma experiência profética. Lá perto de Presidente Epitácio, né? Na verdade, em Presidente Epitácio. E lá foi um evento, e lá quando eu estava pregando, aconteceu algo sobrenatural. Eu pregava e o tempo de repente começou a fechar. E quando o tempo começou a fechar, quando eu estava pregando a palavra, começou a ventar.
E o mundo sobrenatural de repente se fez presente no lugar. Todos tinham uma percepção que ali não era apenas uma nuvem, que ali não era apenas um vento. E quando eu pregava, no momento em que eu falava, e vi os trovões, e começou a trovejar. E depois de um tempo, eu falei por aquele povo: eu estou vendo nuvem, eu estou vendo trovões, eu estou vendo vento. A única coisa que ainda nós não estamos vendo nesse lugar é chuva. Fica de pé que nós vamos orar. Quando o povo está com sede assim. E de repente, quando nós levantamos, que quando começamos a orar, veio a chuva. Na hora, resposta imediata. E a chuva veio. E eu saí correndo, me joguei, era numa quadra aberta. E quando eu me joguei, eu saí deslizando na água. Daqui a pouco, quando eu fui ver, o pessoal estava na chuva, outro estava na grama, cada um estava num lugar, e as pessoas totalmente tomadas pelo poder de Deus. Aquele dia, o André teve um chamado, e Deus levantou a comunidade Gerados pela Imaculada. E você está aqui por um dia sobrenatural, que aconteceu o poder de Deus. E mais uma vez se repete aqui, mais uma vez você se encontra aqui, e Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem uma promessa para a sua história, e o que Deus tem para você é grande, o que Deus tem para os Gerados é grande. Quando o Gerados fez 5 anos de comunidade, o André mandou me chamar. E falou: a gente vai fazer 5 anos, vem. E quando eu cheguei lá, veio um jovenzinho, um adolescente. E ele falou: eu vim ver você fazer chover. Eu falei: mas eu não faço chover. Deus faz a chuva quando Ele quer, não é quando eu quero, é quando Ele quer. Mas de repente eu comecei a pregar, e de repente quando eu falava uma coisa, eu lembro até hoje, impactante, aí o galo começava a cantar. E daqui a pouco as nuvens começaram a se formar. E de repente aquele mesmo mover sobrenatural pairou naquele lugar. E quando nós oramos, mais uma vez Deus derramou uma chuva. Aquele jovem viu a chuva do sobrenatural, mas eu fiquei impactado, não foi com que a chuva que havia caído, eu fiquei impactado com aquele jovem que estava diante de uma imagem de Nossa Senhora, fora do local, na chuva, rezando o Santo Terço. A vida daquele jovem nunca mais foi a mesma. Pessoas que experimentaram a glória de Deus, e Deus continua a derramar o poder dEle, a unção dEle, a glória dEle. Deus continua, Ele está procurando por homens e mulheres que querem experimentar uma unção sobrenatural, o poder de Deus, aquelas pessoas que estão caçando Deus. Aonde Ele está? Aonde Ele está, irmão? Onde eu ouço que Ele está, eu estou indo atrás. A gente tem cada experiência com Deus, cada experiência que eu já tive na montanha.
Já vi no momento em oração chover em todo lugar, e onde nós estávamos na montanha não chover. Deus manifestar a sua glória. Muitas vezes eu vi a glória ser manifestada no alto das montanhas, orando. Um dia eu fui numa comunidade chamada Teófano, e lá eles falaram que tinha um fenômeno, que quando eles oravam, os gravetos ficavam acesos. E eu sempre ouvi falar dessa história de graveto, que pessoas que subiram na montanha, ou que foram na floresta e começaram a orar, e os gravetos pegou fogo e começou a se acender. Mas eu tinha 20 anos de caminhada, mas isso nunca tinha acontecido. E a comunidade falou: não, isso aqui é normal, toda vez que a gente vai, o graveto acende. Eu falei: então vamos lá, irmão, que onde Deus está manifestando, eu quero estar. E nós fomos. Foi toda a comunidade, pessoas mais idosas, crianças, jovens, pessoas mais maduras, casais, solteiros, todo tipo de pessoas, jovens, adolescentes. Nós entramos dentro da mata, e a mata tinha uma parte aberta assim, que dava para ver o estrelado, o céu estrelado. E começamos a orar. Eu levei uma cadeira, falei, a unção vai ser grande, eu vou levar até uma cadeira, problema de coluna. Falei, aqui eu já fico sentado já. Aqui eu só saio quando o fogo cair. E de repente a gente rezou o texto, depois começou a cantar louvores, e começamos a orar, e de repente veio os jovens com um graveto aceso na mão. Aqui, irmão. E o impressionante era quando o jovem orava, o graveto acendia ainda mais. E de repente eu peguei aquele graveto aceso, fluorescente, com uma claridade. E ali eu vi mais uma ação poderosa de Deus, mais uma ação deste Deus vivo em pleno século 21. Deus está manifestando a sua glória, Deus está manifestando o seu poder através da natureza. Ele está dizendo, Ele está falando. Basta você ter a sensibilidade, basta você ter o desejo, basta você querer experimentar o sobrenatural. Se hoje você desejar o sobrenatural, você vai ver hoje o céu pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro. Você vai ver a glória. E quando a glória vem, irmão, é fabuloso. Quando o poder de Deus vem, é tremendo. Quando a glória de Deus desce no lugar, ninguém quer ir embora. Todo mundo quer permanecer. Todo mundo quer estar bebendo daquele mistério, quer estar mergulhado naquele mistério, desejando profundamente Deus, querendo mais uma oportunidade de experimentar Deus poderosamente, de estar mergulhado no coração de Deus. Neste dia de hoje, nós queremos fazer um mergulho em Deus, queremos nos embriagar. Você já ficou embriagado de Deus? Uma pessoa embriagada de Deus, ela começa a dar risada e não para. Ela falou, eu quero parar de rir, não consigo. Ela está embriagada. Uma pessoa embriagada de Deus, eu já vi ela caindo, tenta se levantar e não consegue.
vai repousando, porque ela está embriagada. Quando um povo ora com vontade, quando um povo se coloca na brecha da muralha, ele vê o poder de Deus. Uma vez nós estávamos orando, e a unção estava tão forte, que as pessoas chegaram do lado de fora, quando pisava na calçada, repousava lá fora. Nós vimos isso acontecer. Um povo orando com fé, um povo orando com um sobrenatural. Nós orávamos, a unção era tão forte que a pessoa pisava na calçada e ficava endemoniada do lado de fora. Da unção poderosa no lugar. Um povo da minha cidade, do Ministério de Música, há muitos anos atrás, um dia orou e o lugar estremeceu, como Atos dos Apóstolos, e houve um terremoto, e o lugar tremeu. E quando as pessoas saíram assustadas, perguntando o que havia acontecido, todo lugar estava normal, mas a casa que eles estavam, havia acontecido um verdadeiro terremoto. Aquela casa foi abalada. E Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, fala que quando eles oravam, quando a igreja estava em oração, o lugar estremecia pelo poder de Deus. Nós temos que orar neste lugar, para este lugar tremer. Nós temos que crer e acreditar neste Deus poderoso, que continua se movimentando. Ele está em movimento, e aquele que crê, dá um glória e aplaude para valer esse Deus. Lembra da história que eu contei para vocês? Da vela, dos 12 dias que eu fiquei com a vela acesa. Foi a primeira missão que eu fui fora. Morava ali próximo de Brasília, e nós fomos pregar na Bahia. E quando eu estava pregando, Deus me falava que tinha uma pessoa que estava dura de coração, uma jovem que não queria ouvir a palavra. Eu falei, naquele dia eu falei, você quando chegar em casa, e quando você dormir, eu estarei no seu sonho dizendo, Jesus te ama. E sabe o que aconteceu? Quando ela botou a cabeça no travesseiro, que ela dormiu, eu apareci no sonho. E apareci para ela e falei, Jesus te ama. Ela acordou e falou, meu Deus, ele me persegue até aqui nesse sonho. E ela voltou a dormir novamente. E quando ela voltou a dormir, novamente eu apareci no sonho e falei, Jesus te ama. Ela acordou novamente e falou, nossa, esse homem não me deixa em paz. Ela dormiu mais uma vez, pela terceira vez. E quando ela dormiu pela terceira vez, lá eu estava pregando e falando, Jesus te ama. E quando ela abriu os olhos, ela já abriu chorando, colocou os joelhos no chão e falou, Senhor, eu me rendo, eu reconheço que o Senhor é Deus na minha vida. Este é o Deus poderoso que cremos. Pode aplaudir e glorificar o nome do Eterno. A unção sobrenatural. Em Goiânia, eu fui pregar um evento, e Deus às vezes prova a gente. O pessoal falou, irmão, vou pregar aqui. E quando eu cheguei para pregar lá, tinha dois adultos e 12 crianças. E eu falei, cadê o povo? Falei, esse aí.
você hoje vai pregar para essas crianças. Eu falei, amém. E era um lugar mais carente, eles prepararam um café. Falaram, nós vamos dar um intervalo, vai ter um café e você prega. Aí quando deu o intervalo, o povo tomou o café. Quando eu fui ver, cadê as crianças? Elas comeram e ficou só 4. E eu tive que pregar para 4 crianças. E eu preguei como se eu estivesse pregando para 1000. Eu preguei aí que eu preguei com força. Porque Deus coloca a prova se você será fiel no pouco. Ele te colocará a prova para ver a tua fidelidade. Se você só é fiel no muito, ou se também no pouco, quando falta, você também permanece. Em outro evento, pregando em Goiânia, no momento de oração, eu falei, você vai sentir o fogo de Deus sobre os seus pés. E fizemos um momento de oração, e depois eu fui perguntando quem sentiu o fogo sobre o seu pé. Algumas pessoas foram levantando a mão. Eu voltei para o lugar onde eu estava, o quarto, e de repente uma pessoa bateu no quarto. Eu abri a porta, era o coordenador do encontro com um rapaz. E ele falou, irmão, esse rapaz sentiu um fogo no seu pé. Eu falei, não, eu vi algumas pessoas falaram que realmente sentiu. Não, irmão, você não está entendendo. O pé dele pegou fogo. Como assim? E o pé do rapaz estava com bolhas. Sentiu um fogo ao ponto do seu pé criar bolhas. Mas você fala que Deus é esse, irmão Trovão. Nossa matéria não aguenta o sobrenatural. A nossa matéria não aguenta o poder de Deus. Um dia São Felipe Neri pediu um batismo no Espírito, um Pentecostes para a sua vida. Ele tinha 84 anos de idade. Quando ele pediu fogo de Pentecostes, veio uma bola de fogo, entrou dentro da sua boca, dilatou o seu coração, quebrou 2 costelas, ele ficou arriado no chão, falou, basta, Senhor, senão eu vou morrer. Deus, às vezes, quando Ele vem com violência, Ele vem com poder. Ele está procurando esta noite quem quer pagar o preço. Ele está procurando esta noite quem quer comunhão com Ele. Esta noite os olhos do Senhor estão voltados para a tua vida. Esta noite os olhos do Senhor estão voltados para a tua história. Esta noite os olhos do Senhor estão voltados para a tua casa. Está voltado para a tua vida. Miguel está dizendo lá em cima, Senhor, deixa que eu vá. Deixa que eu vou, Senhor. E Deus fala, não. Rafael está dizendo, Pai, deixa que eu vou. Deixa que eu vou levar a palavra. Não. Gabriel está falando, deixa que eu vou. E Deus está falando, não. Aquele povo dos gerados da Imaculada, eles vão. Aquele povo vai. Aquele povo vai levar a minha palavra. Aquele povo de Araraquara, aquele povo de São Paulo, aquele povo do Brasil vai levar a minha palavra. Vocês vão levar a palavra de Deus. Deus está olhando para a tua vida. A unção tem um preço. Às vezes o preço é alto. Às vezes a gente passa por muitas
portas estreitas. Quando eu fui professar os meus votos, foi no dia 12/12 de 2012. Mais ou menos uns 15 dias antes da minha profissão de votos, um dia meu irmão levanta às 7 horas da manhã, se sente estranho. Ele sente que não está bem. Ele gosta de jogar bola, é um atleta. Ele é um educador físico. E ele vai jogar bola. E quando ele vai jogar bola, ele sobe para cabecear, o rapaz também. Em vez de cabecear a bola, cabeceou a face do meu irmão. E a face do meu irmão entrou, pegou nessa região. Foi para o hospital, a cirurgia ficou em R$40 mil. Meu irmão ficou no hospital de base em Brasília, esperando, que já havia uma fila para fazer cirurgias também graves. Havia ainda mais umas 3 pessoas, estava faltando certo tipo de medicamento. De repente apareceu um médico de fora, uma providência, ele estava rezando o terço, e o médico que veio de fora fez a cirurgia por R$10 mil. Às vezes, até o que pertence a nós são provados, são retalhados. Mas você precisa ter os olhos fixos no Senhor. Quando meu irmão falou que ele tinha acontecido com ele, eu falei, eu já sei que é isso. O diabo foi te visitar, porque ele sabe que eu vou professar os meus votos. E ele lançou uma retaliação, mas fica tranquilo que a Imaculada já tomou a frente. Você não pode desviar os teus olhos, você precisa ser como Josué. Josué capítulo 1, versículo 9, ser firme e corajoso, não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita, coloca a planta dos teus pés sobre a terra de Canaã e conquista, porque eu sou contigo, valente guerreiro. Deus está colocando a palavra agora para você é Josué, não temas, não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita, coloca o teu pé e conquista, porque as muralhas de Jericó vai cair e Deus vai te dar a vitória. Se você crê, pode dar um glória a Deus bem alto aí, nesse lugar. Existe um preço. Será que você quer pagar esse preço da unção? Ou você vai ser mais um dentro da igreja, que vai passar um tempo fervoroso e depois vai voltar à mesma vida? O que você quer ser dentro dessa igreja? Mais um sentado no banco? Ou você quer se consumir e se gastar por essa igreja? Eu poderia falar da unção dos santos, dos profetas, mas eu quis trazer aqui para você um pouco da minha experiência missionária, um pouco da minha história, um pouco da minha história vivida dentro dessa igreja. Eu quero finalizar com um testemunho, e eu queria que o pessoal já se preparasse para a gente começar a rezar. Nós estamos fazendo uma recapitulação lá na fraternidade. Estamos vendo um pouco da nossa história, 17 anos na Bahia. E nós, esses dias, lembramos de uma história de uma filha nossa,
que ela veio do candomblé, toda a família dela é do candomblé. A avó dela era do candomblé. A avó dela tinha 68 anos. 68, 65 era de candomblé. Uma pessoa de 68 anos, 65 era de candomblé. Ou seja, ela era do candomblé desde os 3 anos de idade. Essa filha minha na fé havia passado por um processo de conversão e caminhou dentro da fraternidade, estava caminhando para ser consagrada, ser uma aliança. E a avó dela estava agonizando nos fins da sua vida, mandou pedir o sacerdote, chamou o sacerdote, se confessou, recebeu a unção dos enfermos e morreu. Estava tendo velório e nós fomos lá naquele velório. E quando nós chegamos naquele velório, estava todo o pessoal do candomblé. Estava o pessoal tudo paramentado de branco, alguns costubantes. Eu puxei logo o rosário, falei, vamos rezar por essa alma. Começamos a rezar. Quando eu comecei a rezar o rosário, os demônios começaram a se manifestar no velório. Aquelas mulheres, aquelas pessoas do candomblé começaram a ficar endemoniadas. E o grupo que estava comigo do Combatente na Fé, eu falei, continua, não para não. Continua rezando, só faz isso. Nós continuamos rezando. Rezamos a Salve Rainha, terminamos de fazer a oração. Depois daquele velório, foi em direção a um cemitério. O pessoal do candomblé ia na frente e nós íamos atrás. Todos nós rezamos o rosário. Aquele dia foi um dia diferente na cidade de Candeias. Um dia atípico, não tão normal. E aquela mulher foi enterrada com os ritos fúnebres do candomblé, mas havia uma esperança naquela família, porque nós estávamos lá rezando. No outro dia teve uma pessoa próxima da família que havia tido um sonho. E sabe qual foi o sonho? Nossa Senhora veio buscar aquela senhora que havia morrido, pegou ela pela mão e ela falou, vamos para o céu, eu vou te apresentar o meu filho. E aquela mulher, 65 anos de candomblé, foi alcançada pela poderosa palavra de Deus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, vamos aplaudir esse Deus tremendo, aplaude esse Deus! Nós queremos fazer uma experiência sobrenatural nessa noite com Deus. Deus continua derramando o seu Espírito. Deus continua derramando a sua glória. Deus continua derramando o seu fogo. Como é bom, como é agradável pregar a palavra de Deus, como é bom e como é agradável adorar a Deus, como é bom e como é agradável poder cantar ao Senhor os louvores, como é bom estar na presença de Deus. O mundo ainda não conhece esse Deus, o mundo ainda não experimentou esse Deus que tem o poder de tirar uma pessoa da droga, esse Deus que tem o poder de transformar, tirar a pessoa do crime, esse Deus que tem o poder de transformar uma prostituta
absoluta, em uma santa. Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é tremendo, e quando nós nos abrimos para a graça de Deus, o céu se encontra aberto, e a glória dele continua caindo, sendo derramada. Eu já posso ver nessa noite uma nuvem da glória sobre a tua vida. Eu já posso ver a nuvem da glória sobre a tua vida. Eu já posso contemplar a glória de Deus.